O povo venezuelano está há 3 dias nas ruas para prestar suas últimas homenagens a Hugo Chávez. A mídia brasileira fala em um cenário de instabilidade e incerteza. O presidente do PCdoB, Renato Rabelo, acaba de voltar de Caracas. Renato, o que foi que você viu na Venezuela? Olha, nós vimos na Venezuela nada incomum. Vimos exatamente uma situação excepcional, porque nós podemos considerar, aliás, vimos isso lá entre as pessoas que conhecem a América do Sul, de que Chávez, né, e a comoção, a mobilização popular depois da morte de Chávez é hoje na América Latina a maior mobilização popular nesse sentido, mais do que Getúlio, mais do que Perón, né? Alguns, inclusive, estudiosos do assunto diziam o seguinte, que é a terceira grande mobilização popular depois da morte de uma grande liderança no mundo. Nós ficamos impressionados pela grande quantidade de pessoas que se mobilizavam na cidade toda, do hotel para a escola de oficiais, né, do Exército, Nós tivemos um percurso que durou praticamente 2h30, um percurso de 3 quilômetros, digamos assim, né, e com batedor na frente, com tudo, né, e ficamos impressionados pelo seguinte, porque eles ampliaram a data, né, de visitação pública, né, ao corpo de Chávez por 1 semana, porque se não fizesse isso, havia uma revolta popular. Porque a quantidade de gente que queria se manifestar e passar diante, né, do féretro era multidões. E aquilo é de manhã, de tarde e de noite. E nós ficamos na sala onde o corpo estava presente e nós vimos o seguinte, as várias manifestações das pessoas que passavam, aquilo era incessante, não é? Até criança, tinha uma pessoa só para suspender a criança, para a criança olhar o corpo de Chávez. Os militares batiam continência, as mulheres se benziam, não é? Alguns exatamente expressavam a palavra de ordem, erguiam os punhos. Era impressionante a manifestação, né? E você vê o seguinte, que é o povo, é a parte assim popular, que é a grande maioria do povo da Venezuela. É impressionante esse apoio. E todos dizem o seguinte, que nessas eleições o Maduro vai ter uma votação maior ainda de que Chávez, porque exatamente é o candidato de Chávez. Chávez exatamente indicou o Maduro como seu substituto, né, como seu precursor. E diante dessa comoção, o povo vai votar em grande parte, em grande medida, né, na candidatura do Maduro. Por isso que nos impressionou muito. A própria presidenta Dilma, o Lula estavam muito emocionados. Lula chorou o tempo todo. Nós encontramos o Lula o tempo todo sempre muito emocionado, chorando, né? Ali diante do corpo do Chávez, tinha uma relação muito forte com ele já desde o primeiro momento, quando Chávez assumiu a presidência da República, mesmo ainda Lula não sendo presidente da República, né? Então tudo isso foi muito comovente, né? Muito comovente. É tanto que a delegação que foi ficou muito impressionada com tudo isso, não é? Nós não vemos na atualidade aqui na América do Sul, não é, essa dimensão de mobilização popular como nós vemos na Venezuela, mostrando, portanto, o papel de Chávez hoje como essa grande liderança popular, essa grande liderança que se empenhou na transformação de um país que é muito desigual, mais desigual ainda do que o Brasil, e hoje talvez seja dos países onde essa redução da desigualdade é maior no continente. Renato, a Revolução Bolivariana continua sem Chávez? A Revolução Bolivariana tem hoje
uma base muito importante, que é essa consciência política. O povo venezuelano passa a ser um povo politizado, né? E isso é importante. Quando o povo tem convicção política e começa exatamente a compreender que é necessário ele tomar nas suas mãos todo o empreendimento da mudança, torna-se uma força muito grande. E é isso que Chávez conseguiu incutir no povo venezuelano. Além disso, ele ainda construiu, não é, e começou a fazer isso, um partido unificado. Esse partido começa a ter um papel importante na Venezuela. Não é um partido que a gente pode dizer, é um partido recente, portanto um partido que não tem ainda, digamos assim, uma estrutura de um pensamento mais definido. Isso é verdadeiro, mas é um partido que está, digamos assim, convicto, embrenhado disso que o Chávez transmitiu, essa convicção de que precisa mudar a Venezuela, essa ideia que ele já indicou de que é necessário uma sociedade mais avançada, isso que ele denominou de socialismo do século XXI. Ou seja, já há uma indicação importante, e essas lideranças que hoje vão continuar o seu legado, porque são lideranças assim que têm no Chávez, né, um respeito muito grande. O Chávez foi uma grande liderança que também formou esses novos líderes. Portanto, você tem aquilo que é básico para a continuidade desse legado e dessas transformações que vêm ocorrendo na Venezuela. Muito obrigada, Renato. Vanessa Silva para o Boletim Vermelho.